E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, louvado seja o Espírito Santo que vem ao nosso encontro mais uma vez nesse dia, falar comigo e falar com você. Ele não quer que tenhamos medos, mas simplesmente coragem. Essa palavra se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, de 23 a 32. E lá fala assim: Jesus caminha sobre as águas. Feito isso, Jesus subiu a uma montanha para orar à solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já era boa distância da margem. A barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, veio Jesus a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, mandas-me ir sobre as águas até junto de ti? Ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência dos ventos, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinha subido para a barca e o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra de salvação, glórias a vós, Senhor. Meus irmãos, que palavra belíssima, que grande ensinamento que o Senhor tem para mim e para você nesse dia de hoje. Uma palavra que com certeza você já ouviu, Jesus caminhar sobre as águas. Esse Evangelho de São Mateus, o Senhor vem falar para mim e para você, o Senhor vem nos mostrar o que o medo faz com a gente. Foi logo depois de ontem de Jesus ter feito aquela multiplicação de pães maravilhosas, logo que seu primo tinha falecido, morrido, e Jesus veio e falou para eles: dai a vós mesmos de comer. E Jesus ali levantou aqueles pães e aqueles peixes e ainda sobrou 12 cestos. Irmãos, logo depois disso Jesus saiu. A palavra fala que Jesus caminha sobre as águas. Jesus saiu, subiu uma montanha e foi orar na solidão. Porque Jesus tinha perdido, recentemente ele tinha perdido seu primo, João Batista. E ele atravessou o lago de um lado para o outro e foi orar na solidão. O interessante é que fala que a uma boa distância estavam seus discípulos numa barca navegando e o vento e a barca foi agitada por umas ondas terríveis, um vento terrível. E eles ficaram com medo porque a barca era agitada com ondas violentas, porque o vento era contrário. Irmão, olha que interessante. Na hora daquela tribulação, na hora daquelas ondas que estavam agitando aquela barca, aqueles discípulos ficaram gritando, totalmente apavorados. E Jesus vai ao encontro deles caminhando sobre as águas. Meus irmãos, quantas vezes na nossa vida, quantas vezes na minha vida e na sua vida, as nossas dificuldades, problemas de saúde, problema na família, problema no casamento, problemas com o emprego, de perder o emprego, quantas coisas que vêm agitar, fazer esse vento ficar ao contrário na nossa vida e nós ficamos com medo. O interessante é que os discípulos viam Jesus caminhando sobre as águas, mas não viram que era ele. E assim é na nossa vida também, meu irmão e minha irmã, quando as tribulações, quando os ventos ao contrário na nossa vida, quando muitas coisas veem ao nosso encontro para nos perturbar, tirar a nossa paz, nós não conseguimos enxergar Jesus. Assim como os discípulos olharam
e gritaram com um grito de terror: é um fantasma. Eles não conseguiram ver que era Jesus que estava vindo ao encontro dele. E assim é na minha e na sua vida, nós não conseguimos ver que é Jesus que está junto conosco, que está vindo ao nosso encontro. Irmão, o medo ele faz com que a gente não consiga enxergar Jesus Cristo. E nós começamos com tanto porquê. Senhor, por que agora minha família está passando por essa situação? Senhor, por que justamente agora minha família está passando por essa situação e eu perdi meu emprego? Senhor, por que a minha família está passando por essa situação tão difícil? Eu perdi o emprego e ainda estou com um problema dentro de casa com o meu filho, com a minha esposa. Irmão, e tantos ventos contrários, tantas situações difíceis, e Jesus está do nosso lado, Jesus está olhando para nós, estendendo as mãos para nós. E nós não conseguimos enxergar que é Deus, que é o Senhor quem está do nosso lado, Ele não nos abandona. A palavra fala que quando eles perceberam que o Jesus estava caminhando, eles ficaram com medo e gritaram: é um fantasma. E assim é nós também na nossa vida, nós não conseguimos enxergar que é Jesus que está vindo ao nosso encontro e nós temos medo. Parece que o nosso Deus nos abandonou. Interessante que fala que Pedro tomou a palavra. E Jesus falou: sou eu, não tenhais medo. E Pedro tomou a palavra e disse-lhe, Senhor, se és, manda-me ir sobre as águas junto de ti. Irmão, olha que belíssima palavra. E Jesus disse: vem. Pedro saiu e caminhou sobre aquela tempestade em cima das águas. Mas as tribulações, os ventos, continuaram fortes ainda. E Pedro começou a afundar. Mais dificuldade ainda veio sobre eles ainda. Porque ele olhou o vento, a força dos ventos, e começou a afundar cada vez mais e mais. E Pedro gritou finalmente: Jesus, salva-me. Jesus estendeu a mão e puxou Pedro. E Jesus disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Irmãos, olha o que o Senhor veio falar para mim e para você hoje. Qual que é a sua dificuldade? Quais são os ventos que estão ao contrário na sua situação? O que você tem passado por dificuldade durante esse tempo? Caminha sobre essa dificuldade, caminha independente da tempestade que seja. Olha, tem os olhos focados em Jesus Cristo e estende a mão para Ele. E Ele vai te dar a mão e falar para você: é preciso caminhar na fé. Irmão, tem muitas coisas que eu e você vamos passar sendo provados. Muitas vezes as dificuldades, as dores que vêm, nós não conseguimos enxergar Jesus Cristo, mas Ele olha para nós e estende a mão para mim e para você nesse dia de hoje. Muitas vezes nós somos provados na nossa dificuldade, nas nossas dores, muitas vezes nós não conseguimos enxergar nada. Nem mesmo Deus, e Ele olha para nós, estende a mão e fala para nós: é preciso você passar por isso, mas tenha fé, porque duvidastes, eu estou sempre com você do teu lado. Meus irmãos, que palavra belíssima. Aqui continua assim ainda falando: e no mesmo instante Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinha subido a barca e o vento cessou. Irmão, quando nós enxergamos Jesus Cristo de verdade, que Ele está no meu e no seu alcance, que estendemos as mãos para Ele, quando Ele nos tira, toda tempestade vai abaixar, todos os ventos vai cessar na nossa vida, e você vai ver que Jesus Cristo sempre esteve no controle de tudo. E aqueles homens se prostraram diante dele e falou: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Que nesse dia de hoje, meu irmão e minha irmã, acredite, Jesus está na direção de todas as coisas. Acredite na sua dificuldade, nas suas dores, Ele está com você, olhando para você. Você está sendo simplesmente testado na sua fé. E é necessário nós passarmos por isso, você passar por isso. Acredite, Deus está no controle de todas as coisas. É um Deus que não dorme, é um Deus que vigia, é um Deus que ora por nós, que ora por você. Ele não cansa de interceder por nós nenhum só momento. Espalhe essa mensagem. É necessário que várias outras pessoas sintam que Jesus está na vida delas hoje, independente das tempestades que estejam passando. Fique em paz, que Deus abençoe e até a próxima.